Fala pessoal, tudo bom? Chegamos aqui quinta-feira para continuar nosso querido Harry Potter. E ontem eu não fiz live, né? Como todos sabem, porque eu não estava em casa. Só que meu cabelo tava tão fofinho ontem, tão cheio de cachinho, que eu falei, eu não vou fazer nada nele pra amanhã estar ainda cacheado pra live, pra eu poder mostrar pra vocês como que ficou. Como que eu pelo menos, acho muito bonitinho quando fica, tipo, todo assim cacheadinho, cheio de cachinhos. Tem gente que, tipo, ai, nossa, cachinho. Não, gente, eu acho muito fofo. Então, queria deixar aqui pra vocês verem meus cachinhos bonitinhos. Bora lá pro livro. Capítulo 12. Espelho de Ogezed. O Natal se aproximava. Certa manhã, em meados de dezembro, Hogwarts acordou coberta com mais de 1 metro de neve. O lago congelou e os gêmeos Weasley receberam castigo por terem enfeitiçado várias bolas de neve, fazendo-a seguir Quirrell aonde ele ia e quicarem na parte de trás do seu turbante. As poucas corujas que conseguiam se orientar no céu tempestuoso para entregar correspondência tinham de ser tratadas por Hagrid para recuperar a saúde antes de voltarem a voar. Todos mal aguentavam esperar as férias de Natal. E embora a sala comunal da Grifinória e o salão principal tivessem grandes fogos nas lareiras, os corredores varridos por correntes de ar tinham se tornado gélidos e um vento cortante sacudia as janelas das salas de aulas. As piores eram as salas do professor Snape nas masmorras, onde a respiração dos alunos virava uma névoa diante deles e eles procuravam ficar o mais próximo possível dos seus caldeirões. Tenho tanta pena, disse Draco Malfoy na aula de poções, dessas pessoas que têm que passar o Natal em Hogwarts porque a família não as quer em casa. Olhou para Harry ao dizer isso. Crabbe e Goyle riram. Harry, que estava medindo pó de espinha de peixe de leão, não lhes deu atenção. Malfoy andava muito mais desagradável do que de costume desde a partida de quadribol, aborrecido porque Sonserina perdera. Tentara fazer as pessoas rirem dizendo que um sapo iria substituir Harry como apanhador no próximo jogo. Então percebeu que ninguém achara graça, porque estavam todos muito impressionados com a maneira com que Harry conseguira se segurar na vassoura corcoveante. Por isso Draco, invejoso e zangado, voltara a aperrear Harry dizendo que não tinha família como os outros. Era verdade que Harry não ia voltar à Rua dos Alfeneiros para o Natal. A professora Minerva passara a semana anterior fazendo uma lista dos alunos que iam ficar em Hogwarts no Natal. E Harry assinara seu nome na mesma hora. Não sentia nenhuma pena de si mesmo. Provavelmente aquele seria o melhor Natal que já tivera. Rony e os irmãos também iam ficar, porque o Sr. e a Sra. Weasley iam à Romênia visitar Carlinhos. Quando deixaram as masmorras ao final da aula de poções, encontraram um grande tronco de pinheiro bloqueando o corredor à frente. 2 pés enormes que apareciam por baixo do tronco e alguém bufando alto denunciou a todos que Hagrid estava por trás dele. Oi, Rubio, quer ajuda? Perguntou Rony, metendo a cabeça por entre os ramos. Não, estou bem, obrigado, Rony. Você se importaria de sair do caminho? Ouviu-se a voz arrastada e seca de Draco atrás deles. Está tentando ganhar uns trocadinhos, Weasley? Vai ver que quer virar guarda-caça quando terminar Hogwarts. A cabana de Rubio deve parecer um palácio comparado ao que sua família está acostumada. Rony avançou para Draco justamente na hora em que Snape subia as escadas. Weasley! Rony largou à frente das vestes de Draco. Ele foi provocado, Sr. Snape, explicou Hagrid, deixando aparecer por trás da árvore a cara peluda. Draco ofendeu a família dele. Seja por que for, brigar é contra o regulamento de Hogwarts, Hagrid, disse Snape insinuamente. 5 pontos a menos para a Grifinória. Weasley, e dê graças a Deus por não ser mais. Agora, vamos andando todos vocês. Draco, Crabbe e Goyle passaram pela árvore com brutalidade, espalhando folhas por todo lado, com sorrisos no rosto. Eu pego ele, prometeu Rony, rilhando os dentes às costas de Draco. Um dia desses eu pego ele. Odeio os dois, disse Harry. Draco e Snape. Vamos, ânimo, o Natal está aí, disse Hagrid. Vou lhes dizer o que vamos fazer. Venham comigo ver o salão principal. Está lindo. Então os três acompanharam Hagrid de sua árvore até o salão principal, onde a professora Minerva e o professor Flitwick estavam trabalhando na decoração para o Natal. Ah, Hagrid, a última árvore. Ponha naquele canto ali, por favor. O salão estava espetacular, festões de azevinho e visco pendurados a toda a volta das paredes. E nada menos que 2 enormes árvores de Natal estavam dispostas pelo salão,
umas cintilando com cristais de neve e outras iluminadas por centenas de velas. Quantos dias ainda faltam até as férias? Perguntou Hagrid. Respondeu Hermione. Ah, isso me lembra. Harry e Rony, falta meia hora para o almoço. Devíamos estar na biblioteca. Ih, é mesmo? Disse Rony, desfregando os olhos do professor Flitwick, que fazia sair bolhas azuis da ponta da varinha e as levava para cima dos galhos da árvore que acabara de chegar. Biblioteca? Espantou-se Hagrid, acompanhando-os para fora da sala. Na véspera das férias? Não estão estudando demais? Ah, não estamos estudando, respondeu Harry animado. Desde que você mencionou o Nicolau Flamel, estamos tentando descobrir quem ele é. Vocês o quê? Hagrid parecia chocado. Ouçam aqui, já disse a vocês, parem com isso. Não é da sua conta o que o cachorro está guardando. Só queremos saber quem é Nicolau Flamel, só isso, falou Hermione. A não ser que você queira nos dizer e nos poupar o trabalho, acrescentou Harry. Já devemos ter consultado uns 100 livros e não o encontramos em lugar nenhum. Que tal nos dar uma pista? Sei que já li o nome dele em algum lugar. Não digo uma palavra, respondeu Hagrid decidido. Então vamos ter que descobrir sozinhos, disse Rony, e saíram depressa para a biblioteca, deixando Hagrid desapontado. Andavam realmente procurando o nome de Flamel nos livros desde que Hagrid deixara escapá-lo, porque de que outra maneira iam descobrir o que Snape estava tentando roubar? O problema é que era muito difícil saber por onde começar sem saber o que Flamel poderia ter feito para aparecer em um livro. Não se encontrava em grandes sábios do século XX, nem em nomes notáveis da magia do nosso tempo. Não era encontrável tampouco em importantes descobertas modernas da magia e nem em um estudo dos avanços recentes na magia. E, é claro, havia também o tamanho da biblioteca em si, dezenas de milhares de livros, milhares de prateleiras, centenas de corredores estreitos. Hermione puxou uma lista de assuntos e títulos que decidira pesquisar, enquanto Rony se dirigiu a uma carreira de livros e começou a tirá-los da prateleira aleatoriamente. Harry vagou até a seção reservada. Vinha pensando há algum tempo se Flamel não estaria ali. Infelizmente, o estudante precisava de um bilhete assinado por um professor para consultar qualquer livro reservado e ele sabia que nenhum jamais lhe daria o bilhete. Eram livros que continham poderosa magia negra, jamais ensinada em Hogwarts, e somente lida por alunos mais velhos, que estudavam no curso avançado de defesa contra as artes das trevas. O que é que você está procurando, menino? Nada, disse Harry. Madame Pince, a bibliotecária, apontou-lhe um espanador de penas. Então é melhor sair daqui. Vamos fora. Desejando ter sido um pouco mais rápido em inventar alguma história, Harry saiu da biblioteca. Ele, Rony e Hermione já tinham concordado que era melhor não perguntar a Madame Pince onde poderiam encontrar Flamel. Tinham certeza de que ela saberia informar, mas não podiam arriscar que Snape ouvisse o que andavam tramando. Harry esperou do lado de fora no corredor para saber se os outros dois tinham encontrado alguma coisa, mas não alimentava muitas esperanças. Afinal, estavam procurando havia 15 dias, mas como só tinham breves momentos entre as aulas, não era surpresa que não tivessem achado nada. O que realmente precisavam era de uma longa busca sem Madame Pince bafejar o pescoço deles. 5 minutos depois, Rony e Hermione se reuniram a ele, balançando negativamente a cabeça, e foram almoçar. Vocês vão continuar procurando enquanto eu estiver fora, não vão? Recomendou Hermione. E me mandem uma coruja se encontrarem alguma coisa. E você poderia perguntar aos seus pais se sabem quem é Flamel, disse Rony. Não haveria perigo em perguntar a eles. Nenhum perigo, os dois são dentistas. Uma vez começadas as férias, Rony e Harry estavam se divertindo à beça para se lembrar de Flamel. Tinham um dormitório só para eles e a sala comunal estava muito mais vazia do que o normal. Por isso, podiam usar as poltronas confortáveis ao pé da lareira. Sentavam-se a toda hora para comer tudo o que pudessem espetar em um garfo e assar. Pães, bolinhos, marshmallows, e tramavam maneiras de fazer Draco ser expulso, o que se divertiam em discutir, mesmo que não fosse produzir resultados. Rony também começou a ensinar Harry a jogar xadrez de bruxo. Era exatamente igual ao xadrez de trouxa, exceto que as peças eram vivas, o que fazia parecer que a pessoa estava dirigindo tropas em uma batalha. O jogo de Rony era muito velho e gasto, como tudo o que mais possuía. Pertencera em tempos a alguém da família, no caso, ao seu avô. No entanto, a velhice das peças não era um empecilho. Rony as conhecia tão bem que nunca tinha dificuldade de mandá-las fazer o que ele queria. Harry jogava com peças que Simas Finnegan lhe emprestara, e essas não confiavam nada nele. Ainda não era um bom jogador, e elas não paravam de gritar conselhos variados, o que confundia. Não me mande pra lá, não está vendo o cavalo dele? Mande ele, podemos nos dar ao luxo de perder ele. Na noite de Natal, Harry foi para a cama pensando com ansiedade na comida e na diversão do dia seguinte, mas sem esperar nenhum presente.
Quando acordou cedo na manhã seguinte, porém, a primeira coisa que viu foi uma pequena pilha de embrulhos ao pé de sua cama. Feliz Natal, disse Rony sonolento, quando Harry pulou da cama e vestiu o roupão. Para você também, falou Harry. Olhe só isso, ganhei presentes. E o que você esperava, nabos? Respondeu Rony, virando-se para sua pilha, que era bem maior do que a de Harry. Harry apanhou o pacote de cima, estava embrulhado em papel pardo grosso e trazia escrito em garranchos para o Harry, de Hagrid. Dentro havia uma flauta tosca de madeira. Era óbvio que Hagrid já entalhara pessoalmente. Harry soprou-a. Parecia um pouco com um pio de coruja. Um segundo embrulho muito pequeno continha um bilhete. Recebemos sua mensagem e estamos enviando seu presente. Tio Walter e tia Petúnia. Presa com a fita adesiva na nota havia uma moeda de 50 pence. Que simpático! Exclamou Harry. Rony ficou fascinado pela moeda. Que esquisito! Disse. Que formato? Isso é dinheiro? Pode ficar com ela, disse Harry rindo-se ao ver a satisfação de Rony. Rúbio, minha tia e meu tio... Rúbio, minha tia e meu tio, e quem mandou esses? Acho que sei quem mandou esse, disse Rony, ficando um pouco vermelho e apontando para um embrulho disforme. Mamãe, eu disse a ela que você não estava esperando receber presentes. Ah, não. Ela fez para você um suéter Weasley. Harry rasgou o papel e encontrou uma suéter tricotada com linha grossa verde clara e uma grande caixa de barras de chocolate feita em casa. Todos os anos ela faz para nós um suéter, disse Rony desembrulhando a dele. E a minha é sempre cor de tijolo. Foi realmente muita gentileza dela, disse Harry experimentando as barrinhas de chocolate que estavam muito gostosas. O presente seguinte também continha doces, uma grande caixa de sapos de chocolate dados por Hermione. Restava apenas um embrulho. Harry apanhou-o e apalpou-o. Era muito leve. Desembrulhou-o. Uma coisa sedosa e prateada escorregou para o chão, onde se acomodou em dobras refulgentes. Rony soltou uma exclamação. Já ouvi falar nisso, disse em voz baixa, deixando cair a caixa de feijõezinhos de todos os sabores que ganhara de Hermione. Se isso é o que eu penso que é realmente raro e realmente valioso. E o que é? Harry apanhou o pano brilhoso e prateado do chão. Tinha uma textura estranha, parecia tecida com fios de água. É uma capa da invisibilidade, disse Rony, com uma expressão de assombro no rosto. Tenho certeza que é. Experimente. Harry jogou a capa em volta dos ombros e Rony deu um berro. É sim, olhe para baixo. Harry olhou para os pés, mas eles tinham desaparecido. Correu então para o espelho, não deu outra. O espelho refletiu sua imagem, só a cabeça suspensa no ar, o corpo completamente invisível. Ele cobriu a cabeça e a imagem desapareceu completamente. Tem um cartão, disse Rony de repente. Caiu um cartão. Harry tirou a capa e apanhou o cartão, escrito numa caligrafia fina e rebuscada, que ele nunca vira antes. Estavam as seguintes palavras: Seu pai deixou isto comigo antes de morrer. Está na hora de devolvê-la a você. Use-a bem. Um Natal muito feliz para você. Não havia assinatura. Harry ficou olhando o cartão. Rony admirava a capa. Eu daria qualquer coisa para ter uma dessas. Qualquer coisa. Que foi? Nada. Harry estava se sentindo muito estranho. Quem mandara a capa? Será que pertencerá mesmo ao seu pai? Antes que pudesse dizer ou pensar qualquer outra coisa, a porta do dormitório se escancarou e Fred e George Weasley entraram aos pulos. Harry rapidamente deu um sumiço na capa. Por ora não tinha vontade de compartilhar com mais ninguém. Feliz Natal! Ei, olhe só! O Harry ganhou um suéter Weasley também. Fred e George estavam usando suéteres azuis, com uma com um grande F e a outra com um J. Mas a do Harry é melhor que a nossa, comentou Fred erguendo a suéter de Harry. Ela com certeza capricha mais se a pessoa não é da família. Por que você não está usando a sua? Perguntou George. Vamos, vista logo, elas são ótimas e quentes. Detesto cor de tijolo, lamentou-se Rony, desanimado enquanto vestia a suéter. Pelo menos você não tem uma letra na sua, comentou George. Ela deve pensar que você não esquece o seu nome. Mas nós não somos burros. Sabemos que nos chamamos Jared e Forge. Que barulheira é essa? Percy Weasley meteu a cabeça para dentro. Oi, Ana, gostou dos caixinhos? Olha que fofinho. Tão bonitinho, tipo, vários caixinhos, ó. E é só nas pontas que fica cacheado, aqui em cima não fica. Muito gracinha de caixinhos. Eu acho muito bonitinho caixinho, só que, né, nem todo mundo gosta. Tem pessoas que preferem meu cabelo liso. Eu gosto dele liso também, não vou falar que eu não gosto. Eu gosto, mas ele cacheadinho fica tão bonitinho. Percy Weasley meteu a cabeça para dentro da porta com um olhar de censura. Era visível que já desembrulhara metade dos seus presentes, porque trazia também uma suéter grossa pendurada no braço, que Fred logo agarrou.
Fica muito fofo, eu acho muito bonitinho. M, de monitor, vista logo, Percy. Todos estamos usando as nossas. Até Harry ganhou uma. Eu não quero, disse Percy com a voz embargada, enquanto os gêmeos forçavam o suéter por sua cabeça, entortando seus óculos. E você hoje não vai se sentar com os monitores? Disse George. Natal é uma festa da família. E os dois carregaram Percy para fora do quarto, com os braços presos dos lados pela suéter. Harry nunca tivera em toda a vida um almoço de Natal igual àquele, sem perus gordos assados, montanhas de batatas assadas e cozidas, travessas de salsichas, terrinas de ervilhas passadas na manteiga, molheiras com uva do monte em molho espesso e bem temperado, e, a pequenos intervalos sobre a mesa, pilhas de bombinhas de bruxo. Essas bombinhas fantásticas não se pareciam nada com as bombinhas fracas dos trouxas que os Dursley em geral compravam, cheias de brinquedinhos de plástico e chapéu de papel fino. Harry puxou a ponta de uma bombinha de bruxo com Fred, e ela não deu apenas um estalinho, ela explodiu com o ruído de um canhão e envolveu-os em uma nuvem de fumaça azul, enquanto caíam de dentro um chapéu de almirante e vários camundongos brancos vivos. Na mesa principal, Dumbledore tinha trocado o chapéu de bruxo por um toucado florido e ria alegremente de uma piada que o professor Flitwick acabara de ler para ele. Pudins de Natal flamejantes seguiram-se ao peru. Percy quase quebrou os dentes em uma foice de prata que estava escondida em sua fatia. Harry observava o rosto de Hagrid ficar cada vez mais vermelho à medida que pedia mais vinho, e acabou beijando a bochecha da professora Minerva, a qual, para espanto de Harry, rira e corara, o chapéu de bruxa enviesado na cabeça. Quando Harry finalmente saiu da mesa, estava levando uma montanha de brinquedos das bombinhas, inclusive uma embalagem de balões luminosos e não explosivos, um kit para cultivar capixingui, a planta símbolo de Hogwarts, e um jogo de xadrez de bruxo. Os camundongos brancos tinham desaparecido, e Harry teve a desagradável sensação de que eles iam acabar virando jantar de Natal para Madame Nora. Harry e os Weasley passaram uma tarde muito alegre ocupados em uma furiosa guerra de bolas de neve. Depois, frios, molhados e ofegantes, voltaram para junto da lareira na sala comunal da Grifinória, onde Harry estreou seu novo jogo de xadrez, perdendo espetacularmente para Rony. Suspeitou que não teria levado uma surra tão grande se Percy não tivesse tentado ajudá-lo tanto. Depois de lancharem sanduíches de peru, bolinhos, gelatinas e bolo de frutas, todos se sentiram demasiado fartos e sonolentos para fazer outra coisa senão sentar e assistir a Percy correr atrás de Fred e George por toda a torre da Grifinória, porque eles tinham furtado seu crachá de monitor. Foi o melhor Natal da vida de Harry. No entanto, no fundinho da cabeça alguma coisa incomodara o dia inteiro. Somente quando finalmente se deitou é que teve tempo para pensar nela, a capa invisível e a pessoa que a mandara. Rony, cheio de peru e bolo e sem nenhum mistério para perturbá-lo, caiu no sono assim que puxou as cortinas de sua cama de dosel. Harry debruçou-se pela borda da cama e puxou a capa que escondera ali. Do seu pai. Aquilo fora do seu pai. Ele deixou o tecido escorregar pelas mãos, mais macio do que seda. Leve como o ar. Use-a bem, dissera o cartão. Tinha de experimentá-la agora, e saiu da cama e se enrolou na capa. Olhando para as pernas, viu apenas o luar e as sombras. Era uma sensação muito engraçada. Use-a bem. De repente, Harry se sentiu completamente acordado. Toda Hogwarts se abria para ele com esta capa. Sentiu-se tomado de excitação em pé ali na escuridão, silenciosa. Podia ir a qualquer lugar com a capa, qualquer lugar, e Filch jamais saberia. Rony resmungou adormecido. Será que Harry devia acordá-lo? Alguma coisa o deteve. A capa do seu pai. Sentiu que desta vez, a primeira, queria usá-la sozinho. E saiu sorrateiro do dormitório. Desceu as escadas, atravessou a sala comunal e passou pelo buraco do retrato. Quem está aí? Perguntou esganiçada a mulher gorda. Harry não respondeu. Saiu depressa pelo corredor. Aonde deveria ir? Parou, o coração acelerado, e pensou. E então lhe ocorreu. A sessão reservada na biblioteca. Poderia ler o tempo que quisesse, o tempo que precisasse para descobrir quem era Flamel. Foi então, puxando a capa para bem junto do corpo ao andar, a biblioteca. Não, pera. Foi então, puxando a capa para bem junto do corpo ao andar. A biblioteca estava escura como breu, e muito estranha. Harry acendeu uma luz para enxergar o caminho entre as fileiras de livros. A capa parecia que estava flutuando no ar, e embora Harry sentisse que seu braço a sustentava, aquela visão lhe deu arrepios. A seção reservada era bem no fundo da biblioteca. Saltando com cautela a corda que separava esses livros do resto da biblioteca, ele ergueu a lâmpada para ler os títulos. Eles não lhe informavam muita coisa. Suas letras descascadas e esmaecidas formavam dizeres em línguas que Harry não entendia.
Alguns nem sequer tinham título. Um livro tinha uma mancha escura que fazia lembrar horrivelmente de sangue. Os pelos na nuca de Harry ficaram em pé. Talvez fosse imaginação dele, talvez não, mas achou que ouvia um sussurro inaudível vindo dos livros, como se eles soubessem que havia alguém ali, que não deveria estar. Precisava começar por alguma parte. Pousando com cuidado a lâmpada no chão, ele procurou na prateleira mais baixa um livro que parecesse interessante. Um grande volume preto e prata chamou sua atenção. Puxou-o com esforço, porque era muito pesado, e equilibrando-o nos joelhos, deixou-o abrir ao acaso. Um grito agudo de coalhar o sangue cortou o silêncio. O livro está gritando. Harry fechou-o depressa, mas o grito não parou. Uma nota alta, contínua de furar os tímpanos. Ele tropeçou para trás e derrubou a lâmpada, que se apagou na mesma hora. Em pânico, ouviu passos que vinham pelo corredor do lado de fora. Enfiando o livro gritador de qualquer jeito no lugar, ele correu para valer. Passou por Filch quase à porta. Os olhos claros e arregalados de Filch atravessaram-no. Harry escorregou por debaixo de seus braços estendidos e saiu desabalado pelo corredor, os gritos do livro ainda ecoando em seus ouvidos. Parou subitamente diante de uma alta armadura. Estivera tão ocupado em fugir da biblioteca que não prestara atenção aonde estava indo. Talvez porque estivesse escuro, ele nem sequer reconheceu onde se encontrava. Havia uma armadura perto das cozinhas. Ele sabia, mas ele devia estar uns 5 andares acima. O senhor me pediu para eu vir direto ao senhor, professor, se alguém estivesse perambulando durante a noite, e alguém esteve na biblioteca, na seção reservada. Harry sentiu o sangue se esvair de seu rosto. Onde quer que estivesse, Filch devia conhecer um atalho, porque sua voz baixa e untuosa estava se aproximando, e para seu horror foi Snape quem respondeu. A seção reservada? Bom, eles não podem estar longe. Vamos apanhá-los. Harry ficou imóvel no lugar em que estava quando Filch e Snape viraram o canto do corredor, à frente. Eles não podiam vê-lo, é claro, mas era um corredor estreito, e se chegassem mais perto esbarrariam nele. A capa não o impedia de ser sólido. Recuou o mais silenciosamente que pôde. Havia uma porta entreaberta à sua esquerda. Era sua única esperança. Esgueirou-se por ela, prendendo a respiração, tentando não empurrá-la, e para seu alívio conseguiu entrar no aposento sem que percebessem nada. Eles passaram direto e Harry apoiou-se na parede, respirando profundamente, ouvindo os passos dos dois morrerem à distância. Fora por pouco, por um triz. Passaram-se alguns segundos até ele reparar em alguma coisa no aposento em que se escondera. Parecia uma sala de aula fechada. Os vultos escuros das mesas e cadeiras se amontoavam contra as paredes e havia uma cesta de papéis virada. Mais escorada na parede à sua frente havia uma coisa que não parecia pertencer ao lugar. Alguma coisa que parecia que alguém acabara de pôr ali, para tirá-la do caminho. Era um magnífico espelho, da altura do teto, com uma moldura de talha dourada. Aprumado sobre 2 pés em garra, havia uma inscrição entalhada no alto. Então, né? Por que o negócio tem que estar em uma língua que eu não consigo pronunciar? Que coisa, viu? Vamos tentar. Oansa Roku esb ogezed, osamu tso hueso orso muan. Já livre do pânico, agora que não ouvia sinal de Filch e Snape, Harry aproximou-se do espelho, querendo mirar-se sem ver nenhuma imagem como antes. Adiantou-se para o espelho. Teve de levar as mãos à boca para não gritar. Virou-se, seu coração batia com muito mais fúria do que quando o livro gritara, porque não vira somente a própria imagem no espelho, mas a de uma verdadeira multidão por trás dele. Mas o quarto estava vazio. Respirando muito depressa, ele se virou lentamente para o espelho. Lá estava ele, refletido, parecendo branco e assustado, e lá estavam refletidos às suas costas pelo menos outras 10 pessoas. Harry espiou por cima do ombro, mas continuava a não ver ninguém. Ou será que eram todos invisíveis também? Será que estava de fato em um aposento cheio de gente invisível e o truque desse espelho é que ele refletia tudo, invisível ou não? Olhou para o espelho outra vez. Uma mulher parada logo atrás de sua imagem sorria e lhe acenava. Ele esticou a mão e sentiu o ar através dele. Se ela estivesse realmente ali, ele a tocaria, pois suas imagens estavam muito próximas, mas ele pegou apenas ar. Ela e os outros só existiam no espelho. Era uma mulher muito bonita, tinha cabelos a caju e os olhos... Os olhos são iguaizinhos aos meus, Harry pensou, acercando-se um pouco mais do espelho.
verde vivo, exatamente do mesmo formato, mas então reparou que ela estava chorando. Sorrindo, mas chorando ao mesmo tempo. Ai, eu vou chorar. O homem alto, magro de cabelos negros, parado ao lado dela, abraçou-a. Usava óculos e seu cabelo era muito rebelde. Espetava na parte de trás, como o de Harry. Harry estava tão perto do espelho agora que seu nariz quase encostava em sua imagem. Mamãe, murmurou. Papai? Eles apenas olharam para ele, sorrindo, e lentamente Harry olhou para os rostos das outras pessoas no espelho e viu outros pares de olhos verdes iguais aos seus, outros narizes como o seu, até mesmo um velhote que parecia ter os mesmos joelhos ossudos que ele. Harry estava olhando para sua família pela primeira vez na vida. Eita. Os Potter sorriram e acenaram para Harry, e ele retribuiu o olhar, carente, as mãos comprimindo o espelho como se esperasse entrar por dentro dele e alcançá-los. Sentiu uma dor muito forte no peito, em que se misturava a alegria e uma terrível tristeza. Quanto tempo esteve ali parado, ele não sabia. As imagens não esmaeceram, e ele continuou mirando-as até que um ruído distante o trouxe de volta ao presente. Não podia ficar ali, tinha de encontrar o caminho de volta para a cama. Com um esforço, desviou os olhos do rosto de sua mãe, sussurrando, eu volto, e saiu depressa do aposento. Você podia ter me acordado, falou Rony aborrecido. Você pode vir hoje à noite. Vou voltar, quero lhe mostrar o espelho. Eu gostaria de ver sua mãe e seu pai, disse Rony animado. Ah, que coceira. E eu quero ver toda a sua família, todos os Weasley. Você vai poder me mostrar os seus outros irmãos e todo mundo. Você pode vê-los a qualquer hora, é só vir à minha casa neste verão. Em todo caso, talvez o espelho só mostre gente morta, mas é uma pena você não ter achado o Flamel. Coma um pouco de bacon ou outra coisa qualquer, por que é que você não está comendo nada? Harry não conseguia comer. Vira os pais e iria vê-los de novo à noite. Quase se esquecera de Flamel. Já não lhe parecia tão importante. Quem ligava para o que o cachorro de 3 cabeças estava aguardando? Quem ligava realmente que Snape fosse roubar a coisa? Você está bem? Perguntou Rony. Está com uma cara tão estranha. O que Harry mais temia era não conseguir encontrar o aposento do espelho outra vez. Com Rony coberto pela capa também, eles tiveram de andar muito mais devagar na noite seguinte. Tentaram refazer o caminho de Harry ao sair da biblioteca, andando a esmo pelos corredores escuros durante quase uma hora. Estou falando, disse Rony. Vamos esquecer tudo e voltar. Não, sibilou Harry. Sei que é em algum lugar por aqui. Passaram pelo fantasma de uma bruxa alta que deslizava na direção oposta, mas não viram mais ninguém. Na hora em que Rony começou a reclamar que seus pés estavam dormentes e frios, Harry identificou a armadura. É aqui, logo aqui é. Eles empurraram a porta. Harry deixou cair a capa dos ombros e correu para o espelho. Lá estavam eles, sua mãe e seu pai, sorriram ao vê-lo. Está vendo? Harry cochichou. Não consigo ver nada. Eles Olhe eles todos ali, montes deles. Só consigo ver você. Olhe direito, vamos, fique aqui onde eu estou. Harry deu um passo para o lado, mas com Rony diante do espelho não conseguiu mais ver sua família. Apenas Rony com seu pijama de lã escocesa. Rony, porém, estava mirando a própria imagem, petrificado. Olhe só para mim, exclamou. Você está vendo toda a sua família à sua volta? Não, estou sozinho, mas estou diferente, pareço mais velho. E sou o chefe dos monitores. O quê? Estou usando um crachá igual ao do Gui. E estou segurando a taça das casas e a taça de quadribol. Sou capitã do time, de quadribol também. Rony despregou os olhos dessa visão magnífica para olhar excitado para Harry. Você acha que esse espelho mostra o futuro? Como pode mostrar? A minha família toda está morta. Me deixe dar outra espiada. Você teve o espelho só para você a noite passada. Me deixe olhar mais um pouco. Só está segurando a taça de quadribol. Que interesse tem nisso? Eu quero ver os meus pais. Não me empurre! Um ruído repentino do lado de fora no corredor pôs fim à discussão dos dois. Não tinham se dado conta de como estavam falando alto. Depressa! Rony tirou a capa de volta para cobri-los na hora em que os olhos luminosos de Madame Nora apareceram à porta. Rony e Harry ficaram imóveis, ambos pensando a mesma coisa. Será que a capa fazia efeito para os gatos? Passado um tempo que pareceu uma eternidade, ela se virou e foi embora. Isto é perigoso. Ela pode ter ido buscar o Filch. Aposto que nos ouviu. Vamos. E Rony puxou Harry para fora do quarto. A neve ainda não derretera na manhã seguinte.
Quer jogar xadrez, Harry? Convidou Rony. Não. Por que não descemos para visitar Rubio? Não, vai você. Sei o que é que você está pensando, Harry. Naquele espelho. Não volte lá hoje à noite. Por que não? Não sei. Estou com uma intuição ruim, e de qualquer forma você já escapou por um triz muitas vezes demais. Filch, Snape e Madame Nora estão andando por lá. E daí se eles não conseguem ver você? E se esbarrarem em você? E se você derrubar alguma coisa? Você está falando igual a Hermione. Estou falando sério, Harry. Não vai não. Mas Harry só tinha um pensamento na cabeça: voltar para a frente do espelho, e Rony não ia detê-lo. Naquela terceira noite ele encontrou o caminho ainda mais rapidamente do que nas anteriores. Andava tão depressa que sabia que estava fazendo mais barulho do que seria sensato, mas não encontrou ninguém. E lá estavam sua mãe e seu pai, sorrindo de novo para ele, e um dos seus avós acenava feliz com a cabeça. Harry se abaixou para sentar no chão diante do espelho. Não havia nada que pudesse impedi-lo de ficar ali a noite inteira com a família. Nada. A não ser... Então, outra vez aqui, Harry? Harry sentiu como se suas tripas tivessem congelado. Olhou para trás. Sentado em uma das mesas, junto à parede, estava ninguém menos que Alvo Dumbledore. Harry devia ter passado direto por ele. Tão desesperado estava para chegar ao espelho, que nem reparara. Eu não vi o senhor. É estranho como você pode ficar míope como você pode ficar míope quando está invisível, disse Dumbledore. E Harry sentiu um alívio ao ver que ele sorria. Então, continuou Dumbledore, escorregando da cadeira até o chão para se sentar ao lado de Harry. Você, como centenas antes de você, descobriu os prazeres do espelho de Ogezed. Eu não sabia que se chamava assim, professor. Mas espero que a essa altura você já tenha percebido o que ele faz. Bom, me mostra minha família. E mostrou o seu amigo Rony como chefe dos monitores. Como é que o senhor soube? Eu não preciso de uma capa para me tornar invisível, disse Dumbledore com brandura. Agora você é capaz de concluir o que é que o espelho de Ogezed mostra a nós todos? Harry sacudiu negativamente a cabeça. Deixe-me explicar. O homem mais feliz do mundo poderia usar o espelho de Ogezed como um espelho normal, ou seja, ele olharia e se veria exatamente como é. Isso o ajuda a pensar? Harry pensou, então respondeu lentamente. Ele nos mostra o que desejamos, seja o que for que desejemos. Sim e não, disse Dumbledore. Mostra-nos nada mais nem menos do que o desejo mais íntimo, mais desesperado de nossos corações. Você, que nunca conheceu sua família, a vê de pé à sua volta. Eu vou chorar, gente. Não dá. Essa cena é muito emocionante. Ronald Weasley, que sempre teve os irmãos a lhe fazerem sobra, vê-se sozinho, melhor que todos os irmãos. Porém, o espelho não nos dá nem o conhecimento nem a verdade. Já houve homens que definharam diante dele, fascinados pelo que viram, ou enlouqueceram sem saber se o que o espelho mostrava era real ou sequer possível. O espelho vai ser levado para uma nova casa amanhã, Harry, e peço que você não volte a procurá-lo. Se algum dia o encontrar, estará preparado. Não faz bem viver sonhando e se esquecer de viver. Lembre-se. E agora, por que você não põe essa capa admirável outra vez e vai dormir? Harry se levantou. Senhor Professor Dumbledore, posso lhe perguntar uma coisa? Obviamente você acabou de me perguntar, sorriu Dumbledore, mas pode me perguntar mais uma coisa. O que o senhor vê quando se olha no espelho? Eu? Eu me vejo segurando um par de grossas meias de lã. Harry arregalou os olhos. As meias nunca são suficientes, mas o Natal chegou e passou e não ganhei nenhum par. As pessoas insistem em me dar livros. Foi somente quando estava de volta à cama que ocorreu a Harry que talvez Dumbledore não tivesse dito a verdade. Mas, pensou, enquanto empurrava perebas para longe de seus travesseiros. Fizeram uma pergunta muito pessoal. Caraca, a gente leu. Ah, era o capítulo. Era o capítulo 12? Eu acho que eu coloquei errado aqui na thumb, gente. Era o capítulo 13 ou a gente já leu o 12 e o 13 e eu tô louca? Deixa eu ver. Meu Deus. Vamos voltar aqui um pouquinho. 3 dias depois. Nossa senhora, que capítulo longo. Eu li tudo isso mesmo? Tem certeza? Meu Deus. Acaba mais.
Capítulo 12. Oxi, cadê o capítulo 13, gente? Foi direto pro 14. Meu Deus, será que o livro tá incompleto? Oxi, que bug, tá faltando o capítulo 13, agora que eu vi. Meu Deus, como assim? Não pode. Do 12 pula pro 14. Bom, eu vou parar aqui porque pulou um capítulo aqui no livro, não sei o que aconteceu. Tá faltando um capítulo. Eu vou ver se eu acho ele na internet pra mim baixar só o capítulo 13 pra gente poder ler amanhã. Aí amanhã eu leio mais do que 2 capítulos. Ou será que eu procuro agora? Não, acho que se eu procurar agora vai dar ruim, vai travar é tudo. Ai, que raiva. Deixa eu ver se eu acho aqui pelo celular. Eu não sabia que tava faltando um capítulo, gente. Foi mal. É justamente o capítulo mais importante do negócio. Acho que eu achei aqui. Eita. Vai ser um cu de ler? Vai, mas pelo menos tá aqui o capítulo 13. Que loucura, senhor. Vamos tentar ler por aqui pelo site mesmo. Capítulo 13. Nicolau Flamel. Dumbledore convencera Harry para não tornar a procurar o espelho de Ogezed, e durante o resto das férias de Natal, a capa da invisibilidade permaneceu guardada no fundo do baú. Harry gostaria de poder esquecer o que vira no espelho com a mesma facilidade, mas não conseguiu. Começou a ter pesadelos, sonhava repetidamente com os pais desaparecendo em um relâmpago de luz verde, enquanto uma voz esganiçada gargalhava. Está vendo? Dumbledore tinha razão. Aquele espelho podia deixar você maluco, disse Rony quando Harry lhe contou os sonhos. Hermione, que voltou um dia antes do período letivo começar, viu as coisas de outro modo. Estava dilacerada entre o horror de pensar em Harry fora da cama, perambulando pela escola 3 noites seguidas. E se Filch tivesse te apanhado? E o desapontamento que ele não tivesse ao menos descoberto quem era Nicolau Flamel. Quase perdera as esperanças de encontrar Flamel em um livro da biblioteca, embora Harry tivesse certeza de que ler o nome em algum lugar. Quando o novo período letivo começou, eles voltaram a folhear os livros durante os 10 minutos de intervalo entre as aulas. Harry tinha ainda menos tempo do que os outros dois, porque o treino de quadribol recomeçara. Pois é, meu, sei lá, que no, tipo, que eu tenho o livro, eu achei que ele tava completo, mas, tipo, tem o capítulo 12 e depois pula pro 14, tipo, cadê o 13? Ué? Sei lá, mas eu achei aqui na internet, né, pelo menos isso. Olívio estava puxando pelo time como nunca fizera antes, até mesmo as chuvas intermináveis que substituíram as nevadas não conseguiam esmoecer a sua animação. Os Weasley reclamavam que Olívio estava se tornando fanático, mas Harry o apoiava. Se ganhassem a próxima partida contra Lufa-Lufa, passariam à frente da Sonserina no campeonato das casas pela primeira vez em 7 anos. Além do desejo de ganhar, Harry descobriu que tinha menos pesadelos quando voltava exausto dos treinos. Então, durante um treino particularmente chuvoso e enlameado, Olívio deu uma notícia ruim ao time. Acabara de se enfurecer com os Weasley, que davam mergulhos violentos um sobre o outro e fingiam cair das vassouras. Vocês querem parar de se comportar feito bobos? Isso é o tipo de atitude que vai fazer a gente perder o jogo. Snape vai apitar dessa vez e vai procurar qualquer desculpa para tirar pontos da Grifinória. George Weasley realmente caiu da vassoura ao ouvir isso. Snape vai apitar o jogo? Perguntou embolando as palavras com a boca cheia de lama. Quando foi na vida que ele apitou um jogo de quadribol? Ele não vai ser imparcial se tivermos chance de passar à frente da Sonserina. O resto do time pousou ao lado de George para reclamar também.
A culpa não é minha, disse Olívio. Não, nós é que vamos ter de nos cuidar e jogar uma partida limpa, para não dar a Snape desculpa para implicar conosco. Estava tudo muito bem, pensou Harry, mas ele tinha outra razão para não querer Snape por perto quando estivesse jogando quadribol. Os outros jogadores se demoraram conversando no final do treino, como sempre faziam, mas Harry rumou direto para o salão comunal de Grifinória, onde encontrou Rony e Hermione jogando xadrez. Xadrez era a única coisa em que Hermione perdia, uma experiência que Rony e Harry achavam que lhe fazia muito bem. Não fale comigo agora, pediu Rony quando Harry se sentou ao seu lado. Preciso me concentrar. Aí, viu a cara do Harry? O que está acontecendo com você? Está com uma cara horrível. Falando baixinho para ninguém mais ouvir, Harry contou aos dois o desejo sinistro e súbito de Snape de ser juiz de quadribol. Não jogue, disse Hermione na mesma hora. Diga que está doente, aconselhou Rony. Finja que quebrou a perna, sugeriu Hermione. Quebre a perna de verdade, insistiu Rony. Não posso, respondeu Harry. Não temos apanhador reserva. Se eu fujo, Grifinória não vai poder jogar. Naquele momento, Neville entrou aos tombos no salão comunal. Como conseguira passar pelo buraco do retrato, ninguém sabia, porque tinha as pernas grudadas pelo que eles imediatamente reconheceram ser o feitiço da perna presa. Devia... Opa, cadê? Sumiu! Devia ter precisado andar aos pulos como um coelho até a torre da Grifinória. Todo mundo caiu na gargalhada, menos Hermione, que ficou em pé de um salto e fez o contrafeitiço. As pernas de Neville se separaram e ele se endireitou, tremendo. O que houve? Perguntou Hermione, levando-o para se sentar com Harry e Rony. Malfoy, disse Neville com a voz trêmula. Encontrei-o na saída da biblioteca. Ele disse que estava procurando alguém em quem praticar o feitiço. Vá procurar a professora Minerva, insistiu Hermione. Dê parte dele. Neville sacudiu a cabeça. Não quero mais confusão. Você tem de enfrentá-lo, Neville, disse Rony. Ele está acostumado a pisar nas pessoas, mas não há razão para você se deitar aos pés dele para facilitar. Não precisa me dizer que não sou bastante corajoso para pertencer à Grifinória. Draco já fez isso, disse Neville engasgado. Harry apalpou o bolso de suas vestes e tirou um sapo de chocolate, o último da caixa que Hermione lhe dera no Natal. Deu-o a Neville, que estava com cara de quem ia chorar. Você vale 12 dracos, disse Harry. O chapéu seletor escolheu você para a Grifinória, não foi? E onde está Draco? Naquela Sonserina nojenta. A boca de Neville se contraiu num sorriso, enquanto desembrulhava o sapo. Obrigado, Harry. Acho que vou para a cama. Você quer o cartão? Você coleciona, não é? Quando Neville se afastou, Harry olhou para o cartão de bruxo famoso. Dumbledore outra vez. Ele foi o primeiro que... E soltou uma exclamação. Olhou para o verso do cartão e em seguida olhou para Rony e Hermione. Encontrei, murmurou. Encontrei Flamel. Eu disse a vocês que tinha lido o nome dele em algum lugar. Li-o no trem, a caminho daqui. Escutem só. O professor Dumbledore é particularmente famoso por ter derrotado Grindelwald, o Bruxo das Trevas, em 1945 e ter descoberto os 12 usos do sangue de dragão, e por desenvolver um trabalho de alquimia em parceria com Nicolau Flamel. Hermione ficou em pé de um salto. Não parecia tão animada desde que eles tinham recebido as notas do primeiro dever de casa. Não saiam daqui, disse e saiu escada acima em direção aos dormitórios das meninas. Harry e Rony mal tiveram tempo de trocar um olhar intrigado e ela já estava correndo de volta, com um enorme livro nos braços. Nunca pensei em olhar aqui, falou excitada. Tirei-o da biblioteca há semanas para me distrair um pouco. Distrair? Admirou-se Rony, mas Hermione mandou-o ficar quieto enquanto procurava alguma coisa, e começou a folhear as páginas do livro, ansiosa, resmungando para si mesma. Finalmente encontrou o que procurava. Eu sabia, eu sabia. Já podemos falar? Perguntou Rony de mau humor. Hermione não lhe deu resposta. Nicolau Flamel, sussurrou ela teatralmente. É, ao que se sabe, a única pessoa que produziu a Pedra Filosofal. A frase não teve bem o efeito que ela esperava. Ah, o quê? Exclamaram Harry e Rony. Ah, francamente, vocês dois não leem? Olhem, leiam isso aqui. Ela empurrou o livro para os dois, que leram. O antigo estudo da alquimia preocupava-se com a produção da pedra filosofal, uma substância lendária com poderes fantásticos. A pedra pode transformar qualquer metal em ouro puro. Produz também o elixir da vida, que torna quem o bebe imortal. Falou-se muito da pedra filosofal durante séculos, mas a única pedra que existe presentemente pertence ao Sr. Nicolau Flamel, o famoso alquimista e amante da ópera. O Sr. Flamel, que comemorou o seu sexcentésimo, sexagésimo quinto aniversário no ano passado. Cara, 665, é isso? Acho que é isso. Leva uma vida tranquila em Devon, com sua mulher, Perenelle.
658 anos. Olha, ele tem 665 e ela tem 658. Viram, disse Hermione quando Harry e Rony terminaram. O cachorro deve estar guardando a pedra filosofal de Flamel. Aposto que ele pediu a Dumbledore que a guardasse em segurança, porque são amigos, e ele sabia que alguém andava atrás dela. Esse é o motivo porque Dumbledore quis transferir a pedra de Gringotts. Uma pedra que produz ouro e não deixa a gente morrer? Exclamou Harry. Não admira que Snape ande atrás dela. Qualquer um andaria. E não admirava e não admira que não conseguíssemos encontrar Flamel em estudos aos avanços recentes em magia, disse Rony. Ele não é bem recente, se já faz 665 anos, não é mesmo? Na manhã seguinte, na sala de defesa contra as artes das trevas, enquanto copiavam as diferentes maneiras de tratar mordidas de lobisomem, Harry e Rony continuavam a discutir o que fariam com uma pedra filosofal se tivessem uma. Somente quando Rony disse que compraria o próprio time de quadribol foi que Harry se lembrou de Snape e da partida que se aproximava. Eu vou jogar, disse a Rony e Hermione. Se não fizer isso, o pessoal da Sonserina vai pensar que tenho medo de encarar Snape. Vou mostrar a eles. Vamos tirar aquele sorriso da cara deles se vencermos. Desde que a gente não acabe tirando você da quadra, disse Hermione. À medida que a partida se aproximava, porém, Harry foi ficando cada vez mais nervoso. Mesmo que negasse isso para Rony e Hermione, o resto do time também não estava tão calmo assim. A ideia de passar à frente de Sonserina no campeonato das casas era maravilhosa. Ninguém fazia isso havia quase 7 anos. Mas será que conseguiriam com um juiz tão parcial? Harry não sabia se estava ou não imaginando, mas parecia estar sempre encontrando Snape por todo lugar em que ia. Às vezes ele até se perguntava se Snape não o estava seguindo, tentando apanhá-lo sozinho. As aulas de poções estavam se transformando numa espécie de tortura semanal, de tão ruim que Snape era com Harry. Seria possível que Snape tivesse descoberto que os meninos haviam lido sobre a Pedra Filosofal? Harry não imaginava como, no entanto, por vezes tinha uma horrível sensação de que Snape podia ler pensamentos. Ele pode, teoricamente, né? Harry sabia que, quando lhe desejassem boa sorte à porta do vestiário na tarde seguinte, Rony e Hermione estariam se perguntando se o veriam vivo outra vez. Isso não era o que poderia chamar de consolo. Harry mal ouviu uma palavra da conversa de Olívio para animar os jogadores enquanto vestia o uniforme de quadribol e apanhava sua Nimbus 2000. Entre mentes, Rony e Hermione tinham encontrado um lugar nas arquibancadas junto a Neville, que não conseguia entender por que eles estavam tão sérios e tão pouco porque haviam trazido as varinhas para o jogo. Mal sabia Harry que Rony e Hermione tinham andado praticando secretamente o feitiço das pernas presas. Tinham tido essa ideia ao verem Draco usá-lo contra Neville, e estavam preparados para usá-lo contra Snape se ele desse o menor sinal de querer machucar Harry. Agora não esqueça, é Locomotor Mortis, cochichou Hermione enquanto Rony escondia a varinha na manga. Eu sei, Rony respondeu com maus modos. Não chateia. Mas no vestiário, Olívio puxara Harry para um lado. Não quero pressionar, Potter, mas se há um dia em que precisamos agarrar o pomo logo de saída, é hoje. Termine o jogo antes que Snape possa favorecer Lufa-Lufa demais. A escola inteira está lá fora, disse Fred Weasley espiando para fora da porta. Até mesmo Putz, Dumbledore veio assistir. O coração de Harry deu um salto. Dumbledore? Disse correndo até a porta para certificar se Fred tinha razão. Não havia como confundir aquela barba prateada. Harry poderia ter dado uma grande gargalhada de alívio. Estava seguro. Simplesmente não havia jeito de Snape ousar machucá-lo se Dumbledore estivesse assistindo. Talvez fosse por isso que Snape estava com a cara tão zangada na hora em que os times entraram em campo, uma coisa em que Rony também reparou. Nunca vi Snape com uma cara tão feia, disse Hermione. Olhe, começou. Ai! Alguém cutucara Rony na cabeça. Era Draco. Ah, desculpe, Weasley, não vi você aí. Draco deu um largo sorriso para Crabbe e Goyle. Quanto tempo será que Potter vai se aguentar na vassoura dessa vez? Alguém quer apostar? E você, Weasley? Rony não respondeu. Snape acabara de achar uma penalidade na Grifinória porque George Weasley mandara um balaço nele. Hermione, que mantinha todos os dedos cruzados no colo, apertava os olhos fixos em Harry, que circulava sobre os jogadores como um falcão à procura do pomo. Sabe como eu acho que eles escolhem jogadores para o time da Grifinória? Disse Draco bem alto alguns minutos depois, quando Snape aplicou nova penalidade em Grifinória sem a menor razão. Escolhem as pessoas que dão pena. Vê só, o Potter, que não tem pais. Depois, os Weasley, que não tem dinheiro. Você também deveria estar no time, Longbottom. Você não tem miolos? Neville ficou muito vermelho, mas se virou para encarar Draco. Eu valho 12 Dracos, Malfoy, gaguejou ele. Draco, Crabbe e Goyle rolaram de rir, mas Rony, que continuava sem coragem de despregar os olhos do jogo, disse: Isso mesmo, responda a ele, Neville.
Longbottom, se miolos fossem ouro, você seria mais pobre do que os Weasley. E isso já é muita coisa. Os nervos de Rony já estavam esticados ao máximo de tanta preocupação com Harry. Estou lhe avisando, Draco. Mais uma palavra. Rony, disse Hermione de repente. Harry. Que? Onde? Harry inesperadamente dera um mergulho espetacular que provocou exclamações e vivas da torcida. Hermione se levantou, os dedos cruzados na boca enquanto Harry voava para o chão como uma bala. Você está com sorte, Weasley. Potter com certeza localizou dinheiro no chão, disse Draco. Rony reagiu. Antes que Draco soubesse o que estava acontecendo, Rony partiu para cima dele e derrubou-o no chão. Neville hesitou, depois pulou o encosto da cadeira para ajudar. Vamos, Harry! Gritou Hermione, pulando em cima da cadeira para observar Harry se precipitar na direção de Snape. Ela nem sequer reparou que Draco e Rony estavam embolados embaixo de sua cadeira, nem nos pés arrastados e gritos que saíam do redemoinho de socos que era Neville, Crabbe e Goyle. No alto, Snape virou na vassoura bem em tempo de ver uma coisa vermelha passar veloz por ele, deixando de atingi-lo por centímetros, e no segundo seguinte Harry saía do mergulho, o braço erguido em triunfo, o pomo seguro na mão. As arquibancadas explodiram. Tinha que ser um recorde. Ninguém era capaz de lembrar do pomo ter sido agarrado tão depressa. Rony, cadê você? A partida terminou. Harry ganhou. Nós ganhamos. Grifinória está na frente. Gritava Hermione, dançando da cadeira para o chão e dali para a cadeira e se abraçando com Parvati na fileira da frente. Harry saltou da vassoura antes de chegar ao solo. Não conseguia acreditar. Agarrara. O jogo terminou. Nem chegara a durar 5 minutos. Quando o Grifinório invadiu o campo, ele viu Snape pousar ali perto, a cara branca e os lábios contraídos. Depois Harry sentiu uma mão no seu ombro, ergueu a cabeça e deparou com o rosto sorridente de Dumbledore. Muito bem, disse Dumbledore baixinho, de modo que somente Harry pudesse ouvir. Que bom ver que você não ficou pensando naquele espelho. Manteve-se ocupado. Excelente. Snape cuspiu com amargura no chão. Harry deixou o vestiário sozinho algum tempo depois para levar sua Nimbus 2000 de volta ao depósito. Não se lembrava de ter se sentido mais feliz. Realmente fizera agora uma coisa de que poderia se orgulhar. Ninguém poderia mais dizer que ele era apenas um nome famoso. O ar da noite nunca lhe parecera mais gostoso. Caminhou pela grama úmida, revivendo mentalmente a última hora, que era um borrão de felicidade, Grifinória correndo para erguê-lo nos ombros. Rony e Hermione à distância, pulando de alegria. Rony dando vivas com o nariz escorrendo sangue. Harry chegara ao depósito, recostou-se na porta de madeira e contemplou Hogwarts, com suas janelas avermelhadas pelo sol poente. Grifinória na liderança, ele conseguira mostrar a Snape. E por falar em Snape, uma figura encapuzada descia rapidamente os degraus de entrada do castelo. Sem dúvida não queria ser vista. Andava o mais depressa que podia em direção à floresta proibida. A vitória de Harry se apagou de sua mente enquanto o observava. Reconheceu o andar predador da figura, Snape escapulindo até a floresta enquanto todos jantavam. Que estava acontecendo? Harry tornou a montar a Nimbus 2000 e levantou o voo. Planando silenciosamente sobre o castelo, viu Snape entrar na floresta correndo. Seguiu-o. As árvores... As árvores eram tão juntas que ele não conseguia ver aonde fora Snape. Voou em círculos cada vez mais baixos, roçando a copa das árvores, até que ouviu vozes. Planou em direção a elas e pousou, sem ruído, em uma alta bétula. Subiu com cuidado em um dos ramos, segurando-se firme na vassoura, tentando espiar por entre as folhas. Embaixo na clareira sombria estava Snape, mas não estava sozinho. Quirrell estava com ele. Harry não conseguiu distinguir a expressão no seu rosto, mas a gagueira estava pior que nunca. Harry apurou os ouvidos para entender o que conversavam. Não sei por que você quis se encontrar logo aqui, Severo. Ah, quis manter o encontro sigiloso, disse Snape, a voz gélida. Afinal, os alunos não devem saber sobre a pedra filosofal. Harry se curvou para frente. Quirrell balbuciou alguma coisa. Snape interrompeu-o. Você já descobriu como passar por aquela fera do Hagrid? Mas, Severo, Você não quer que eu seja seu inimigo, Quirrell. Ameaçou o Snape, dando um passo em direção a ele. Não sei o que você... Você sabe perfeitamente o que quero dizer. Uma coruja piou alto e Harry quase caiu da árvore. Firmou-se em tempo de ouvir Snape dizer: As suas mágicas de Araque, estou esperando. Mas eu não... Muito bem, interrompeu o Snape. Vamos ter outra conversinha em breve, quando você tiver tido tempo de pensar nas coisas e decidir com quem está a sua lealdade. E jogando a capa por cima da cabeça, saiu da clareira. Estava quase escuro agora, mas Harry pôde discernir Quirrell parado muito quieto, como se tivesse petrificado. Harry, onde é que você esteve? Perguntou Hermione com a voz esganiçada.
Vencemos, você venceu, nós vencemos, gritou Rony dando palmadas nas costas de Harry. E deixei o olho de Draco roxo e Neville tentou enfrentar Crabbe e Goyle sozinho. Ainda está desacordado, mas Madame Pomfrey diz que ele vai ficar bom. Isso é o que é mostrar a Sonserina. Todos estão esperando você no salão que me... Gabizinha, seja muito bem-vinda! Estamos aqui lendo Harry Potter, estamos no capítulo perdido. Capítulo 13, que eu tenho o livro no aplicativo, só que do 12 pulou pro 14. O capítulo 13 sumiu, então eu fui procurar o capítulo 13 na internet para me poder ler para vocês. Isso aqui é mostrar a Sonserina. Todos estão esperando você no salão comunal. Estamos dando uma festa. Fred e George roubaram os bolos e outras coisinhas nas cozinhas. Deixem isso pra lá agora, disse Harry sem fôlego. Vamos procurar uma sala vazia. Esperem até ouvirem isso. Ele verificou se Pirraça não estava na sala antes de fechar a porta, e depois contou aos amigos o que vira e ouvira. Então tínhamos razão, é a Pedra Filosofal, e Snape está tentando obrigar Quirrell a ajudá-lo a roubar. Ele perguntou se o outro sabia como passar por fofo, e falou alguma coisa sobre as magiquinhas de Quirrell. Imagino que haja outras coisas protegendo a pedra além de fofo. Uma porção de feitiços, provavelmente. E Quirrell deve ter feito algum contrafeitiço de que Snape precisa para entrar. Você quer dizer que a pedra só está segura enquanto Quirrell resistir a Snape? Perguntou Hermione alarmada. Na próxima semana ela terá desaparecido, disse Rony. Será que tem mais aqui? Opa, capítulo 12 não. A gente tem. Peraí, vamos ver agora se tá certinho aqui no capítulo 14. É isso mesmo. Bom, deixa eu fechar aqui o Chrome aqui e deixar só o livro. Ai, que confusão, viu? Pra achar esse capítulo 13 que sumiu aqui. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Meu Deus. Vamos continuar que tá no meio da empolgação. Ó, vou falar pra vocês. Aqui no meu aplicativo, ele mostra quantos por cento do livro a gente já leu. E tá em 72%. Ou seja, a gente tá quase acabando o livro já. Falta muito pouco. Eu acho que eu vou ler mais um livro, mais um capítulo. Eu falo mais um livro, ó, tô louca. Vamos ler mais um capítulo, mas eu vou beber água primeiro, senão a gente fica sem voz, né? Aí amanhã não tem live se eu ficar sem voz. Acho muito engraçado que minha unha tá aparecendo pra vocês de uma cor. Mas não é a cor que ela tá, porque eu tô com o negócio do chroma key por causa da parede do meu quarto, que ela é muito brilhosa. E aí ela ia refletir a claridade da janela, né? E aí eu coloquei pra ficar da cor dela mesmo, porque ela é azul. Então, tipo, tá azul, só que minha unha tem um tom parecido, tá com um tom parecido. Ela tá tipo um verde água, só que na câmera aparece azul pra vocês. Eu acho muito engraçado isso. Capítulo 14. Norberto, o dragão norueguês. Ai, minhas costas. Quirrell, no entanto, deve ter sido muito mais corajoso do que eles pensaram. Nas semanas seguintes, ele pareceu estar ficando mais pálido e mais magro, mas já não parecia ter cedido. Todas as vezes que os meninos passavam pelo corredor do terceiro andar, Harry, Rony e Hermione encostavam as orelhas na porta, para verificar se Fofo continuava a rosnar lá dentro. Snape levava a vida no seu habitual mau humor, o que com certeza significava que a pedra continuava a salvo. Sempre que Harry passava por Quirrell nesses últimos dias, dava-lhe um sorriso como a encorajá-lo. E Rony começara a censurar as pessoas que riam da gagueira de Quirrell. Hermione, no entanto, tinha mais no que pensar do que na Pedra Filosofal. Começara a programar suas revisões e a marcar em cores suas anotações de aula para classificá-las. Harry e Rony não teriam se importado com isso, mas ela não parava de chateá-los para fazerem o mesmo. Hermione, os exames estão a séculos de distância. 10 semanas, retorquiu Hermione. Não são séculos, é como um segundo para Nicolau Flamel.
Mas nós não temos 600 anos, lembrou Rony. Em todo caso, o que é que você está revisando se já sabe tudo? Que é que estou revisando? Vocês ficaram malucos? Vocês já perceberam que precisamos passar nesses exames para chegar ao segundo ano? Eles são muito importantes. Eu deveria ter começado a estudar há um mês. Não sei o que deu em mim. Infelizmente, os professores pareciam estar pensando da mesma maneira que Hermione. Passaram tantos deveres de casa que as férias da Páscoa não foram divertidas. Não foram tão divertidas quanto as de Natal. Ficou difícil se descontrair com Hermione ao lado recitando os 12 usos do sangue de dragão ou praticando movimentos com a varinha. Aos gemidos e bocejos, Harry e Rony passaram a maior parte do tempo livre com ela, na biblioteca, tentando dar conta de todos os deveres extras. Eu nunca vou me lembrar disso, desabafou Rony uma tarde, largando a pena de escrever na mesa e olhando desejoso pela janela da biblioteca. Era, na realidade, o primeiro dia bonito que tinham em meses. O céu estava claro, azul miosotes. Não sei que azul que é esse, não, conheço não, gente. E havia uma expectativa de verão no ar. Harry que estava procurando o verbete de Tamino no livro de 100 ervas e fungos mágicos, não levantou os olhos até a hora em que ouviu Rony exclamar: Rubio, o que é que você está fazendo na biblioteca? Hagrid veio arrastando os pés, escondendo alguma coisa às costas. Parecia muito deslocado com o seu casaco de pelo de toupeira. Só olhando, disse numa voz insegura que imediatamente despertou o interesse deles. E o que é que vocês estão armando? Ele pareceu repentinamente desconfiado. Não continuam procurando Nicolau Flamel, continuam. Ah, já descobrimos quem ele é há séculos, disse Rony para impressionar. E você sabe o que é que aquele cachorro está guardando? É a pedra filo... Shhh! Hagrid olhou à sua volta depressa para ver se alguém estava escutando. Não saiam gritando isso por aí. Que foi que deu em vocês? Aliás, tem umas coisinhas que queríamos perguntar a você, disse Harry, sobre as outras coisas que estão protegendo a pedra além do fofo. Shhh! Fez Hagrid de novo. Escutem, venham me ver mais tarde. Não estou prometendo que vou lhes dizer nada. Vejam bem, mas não saiam dando com a língua nos dentes por aí. Estudantes não devem saber disso. Vão achar que fui eu que contei a vocês. Vemos você mais tarde então, concordou Harry. Hagrid saiu arrastando os pés. Que é que ele estava escondendo as costas? Perguntou Hermione pensativa. Acham que tinha alguma coisa a ver com a pedra? Vou ver em que sessão ele estava, prontificou-se Rony, que já estava farto de trabalhar. Voltou um minuto depois com uma braçada de livros e largou-os em cima da mesa. Dragões? Cochichou. Rupert estava procurando coisas sobre dragões. Olhem só estes, espécies de dragões da Grã-Bretanha e da Irlanda, do Ovo ao Inferno, Guia do Guardador de Dragões. Rubio sempre quis um dragão. Ele me disse isso da primeira vez em que nos vimos, comentou Harry. Mas é contra as nossas leis, argumentou Rony. Criar dragões foi proibido pela Convenção dos Bruxos de 1709. Todo mundo sabe disso. É difícil evitar que os trouxas reparem em nós se criarmos dragões no quintal. Em todo caso, não se pode domesticar dragões. É perigoso. Vocês deviam ver as queimaduras que Carlinhos recebeu de dragões selvagens na Romênia. Mas não tem dragões selvagens na que ódio dessa palavra. Grã-Bretanha? Perguntou Harry. Claro que tem, respondeu Rony. Os dragões verdes galeses e os negros das Ilhas Hébridas. O Ministério da Magia tem um bocado de trabalho para mantê-los em segredo. Posso lhe garantir. O nosso povo vive enfeitiçando trouxas que os viram para fazê-los esquecer. Então, o que será que o Rubio está armando? Perguntou Hermione. Quando eles bateram à porta da cabana do guarda-caça 1 hora mais tarde, ficaram surpresos de ver que todas as cortinas estavam fechadas. Hagrid perguntou quem é, antes de deixá-los entrar e em seguida fechou depressa a porta assim que eles entraram. Estava um calor sufocante no interior da cabana, e embora fosse um dia bem quente, havia um fogaréu na lareira. Hagrid preparou chá para os meninos e lhes ofereceu sanduíches de carne de arminho, que eles recusaram. Então, vocês queriam me perguntar uma coisa? Queríamos, disse Harry. Não havia sentido em perder tempo com rodeios. Estivemos pensando se você poderia nos dizer o que mais está protegendo a pedra filosofal além de fofo. Hagrid amarrou a cara. Claro que não posso dizer. Primeiro, eu mesmo não sei. Segundo, vocês já sabem demais, de modo que eu não diria a vocês se soubesse. Aquela pedra está aqui por uma boa razão.
quase foi roubada de Gringotts. Suponho que vocês já chegaram a essa conclusão. Fico até espantado que saibam da existência de Fofo. Ah, vamos, Rubio. Talvez você não queira nos dizer, mas você sabe tudo o que aconteceu o que acontece por aqui, disse Hermione num tom caloroso e lisonjeiro. A barba de Hagrid mexeu e eles perceberam que estava sorrindo. Só estávamos querendo saber realmente quem fez o feitiço de proteção, continuou Hermione. Estávamos querendo saber em quem Dumbledore teria confiado o suficiente para ajudá-lo além de você. O peito de Rubio se estufou ao ouvir essas palavras. Harry e Rony se abriram em sorrisos para Hermione. Bom, acho que não poderia fazer mal contar isso. Vamos ver. Ele pediu o fofo emprestado a mim, depois alguns professores fizeram os feitiços, a professora Sprout, o professor Flitwick, a professora Minerva, ele foi contando nos dedos, o professor Quirrell e o próprio Dumbledore também fez alguma coisa, é claro. Um momento, esqueci alguém. Ah, sim, professor Snape. Snape? É, vocês não continuam insistindo naquela ideia, ou continuam. Olhe, Snape ajudou a proteger a pedra, não está prestes a roubá-la. Harry sabia que Rony e Hermione estavam pensando o mesmo que ele. Se Snape fora chamado para proteger a pedra, devia ter sido fácil descobrir como os outros professores a tinham protegido. Ele provavelmente sabia de tudo, exceto ao que parecia o feitiço que Quirrell fizera. E de que jeito passar por Fofo? Você é o único que sabe como passar pelo Fofo, não é, Rubio? Harry perguntou ansioso. E você não diria a ninguém, não é? Nem mesmo a um dos professores. Ninguém sabe a não ser eu e Dumbledore, disse Hagrid orgulhoso. Bom, isso já é alguma coisa, murmurou Harry para os outros. Vamos abrir Não, desculpe, Harry, disse Hagrid de fogo. O que é isso? Sabia o que é? Bem no meio da chaleira havia um enorme ovo. Hagrid mexendo nervoso na barba. Arranjou isso, Rubio? Perguntou Rony, abaixando-se para o fogo para olhar o ovo mais de perto. Isso deve ter lhe custado uma fortuna. Ganhei, a noite passada. Eu estava na vila tomando uns tragos e entrei num joguinho de cartas com um estranho. Acho que ele ficou bem contente de se livrar do ovo. Mas o que você vai fazer com ele quando chocar? Perguntou Hermione. Bom, andei lendo um pouco, disse Hagrid, tirando um grande livro de debaixo do travesseiro. Apanhei este na biblioteca, A Criação de Dragões, como prazer e fonte de renda. É meio desatualizado, é claro, mas está tudo aqui. Mantenho o ovo no fogo porque as mães sopram fogo em cima dele, sabe? E quando chocar, dê-lhe um balde de conhaque misturado com sangue de galinha a cada meia hora. E vejam aqui, como reconhecer os diferentes ovos. E este aqui é um dragão norueguês. São raros esses. Ai, agora melhorou. Ele parecia muito satisfeito consigo mesmo, mas Hermione não. Rubio, você mora numa cabana de madeira, lembrou-lhe. Mas Hagrid nem escutou, estava cantarolando alegremente enquanto atiçava o fogo. Então, agora tinham mais uma coisa com que se preocupar. O que poderia acontecer a Hagrid se alguém descobrisse que estava escondendo um dragão ilegal em sua cabana? Como será ter uma vida tranquila, suspirou Rony, pois noite após noite eles lutavam para dar conta de todos aqueles deveres de casa suplementares que estavam recebendo. Hermione agora começava a programar as revisões de Harry e Rony também. Estava deixando os dois malucos. Ai. Então, certo dia, ao café da manhã, Edwige trouxe outro bilhete de Hagrid para Harry. Ele escrevera apenas duas palavras: está furando. Rony queria faltar à herbologia e ir direto à cabana. Hermione nem quis ouvir falar nisso. Hermione, quantas vezes na vida vamos ver um dragão saindo do ovo? Temos aulas, vamos nos meter em confusão, e isso não vai ser nada comparado à situação de Rubio quando descobrirem o que ele anda fazendo. Ai, coceira! Cala a boca, cochichou Harry. O Malfoy estava a apenas alguns passos e parou instantaneamente para ouvir. Quanto teria ouvido? Harry não gostou nem um pouco da expressão que viu na cara de Malfoy. Rony e Hermione discutiram todo o tempo a caminho da aula de herbologia. E no final, Hermione concordou em dar uma corrida à casa de Hagrid com os dois no intervalo da manhã.
Quando a sineta tocou no castelo, anunciando o fim da aula, os três largaram as colheres de jardineiro e atravessaram a propriedade correndo em direção à orla da floresta. Hagrid cumprimentou-os, parecendo vermelho e excitado. Está quase furando, conduziu-os para dentro. Meu Deus, que rinite chata! O ovo está em cima da mesa. Tinha fundas rachaduras. Alguma coisa se mexia dentro dele. Fazia um barulhinho engraçado. Todos puxaram as cadeiras para junto da mesa e observaram com a respiração presa. De repente, ouviram um som arranhando e o ovo se abriu. O dragão bebê caiu molemente em cima da mesa. Não era exatamente bonito. Harry achou que parecia um guarda-chuva preto amassado. As asas espinhosas eram enormes, em contraste com o corpo preto e magro. Tinha um focinho longo com narinas largas, tocos de chifre e olhos esbugalhados cor de laranja. Espirrou. Voaram fagulhas do seu focinho. Ele não é lindo? Murmurou Hagrid. Esticou a mão para afagar a cabeça do dragão. O bicho tentou morder seus dedos, deixando à mostra presas pontiagudas. Deus o abençoe. Olhem, ele conhece a mamãe, exclamou Hagrid. Rúbio, perguntou Hermione, exatamente com que rapidez um dragão norueguês cresce? Hagrid ia responder quando a cor subitamente desapareceu de seu rosto. Ele deu um salto e correu à janela. Que foi? Alguém estava espiando pela fresta nas cortinas. Um garoto está correndo de volta para a escola. Harry se precipitou para a porta e espiou para fora. Mesmo à distância, não havia como se enganar. Malfoy vira o dragão. Alguma coisa no sorriso que rondou a cara de Malfoy durante a semana seguinte deixou Harry, Ron e Hermione muito nervosos. Passaram a maior parte do tempo livre na cabana sombria de Hagrid, tentando argumentar com ele. Deixe o dragão ir embora, insistia Harry. Solte ele. Não posso, disse Hagrid. Ele é muito pequeno, morreria. Eles olharam para o dragão. Aumentara 3 vezes de comprimento em uma semana. A fumaça não parava de sair de suas narinas. Hagrid não estava cumprindo suas tarefas de guarda-caça, porque o dragão o mantinha muito ocupado. Havia garrafas vazias de cunhaque e penas de galinha por todo lado. Decidi chamá-lo de Norberto, anunciou Hagrid, olhando para o dragão com olhos sonhadores. Ele realmente sabe quem eu sou. Olhem, Norberto, Norberto, onde está a mamãe? Ele pirou, cochichou Rony na orelha de Harry. Rúbio, disse Harry em voz alta. Dê mais 15 dias e Norberto vai ficar do tamanho de sua casa. Malfoy pode procurar Dumbledore a qualquer momento. Hagrid mordeu o lábio. Eu... Eu sei que não vou poder ficar com ele para sempre, mas também não posso largar assim. Ah, mano, de novo. Não posso. Harry de repente se virou para Rony. Carlinhos falou. Você também? Respondeu Rony. Eu sou Rony. Não, pera, volta. Harry de repente se virou para Rony. Carlinhos falou. Você também? Respondeu Rony. Eu sou Rony, tá lembrado? Não, Carlinhos, seu irmão Carlinhos, na Romênia, estudando dragões. Poderíamos mandar Norberto para ele. Carlinhos pode cuidar dele e depois devolvê-lo à floresta. Brilhante! Exclamou Rony. O que é que você acha, Rubio? E no fim, Hagrid concordou que podiam mandar uma coruja a Carlinhos para consultá-lo. A semana seguinte se arrastou. Nossa, acho que eu deixei a letra muito pequena agora. A noite de quarta-feira encontrou Hermione e Harry sentados sozinhos na sala comunal, muito depois de todos terem ido se deitar. O relógio na parede acabara de bater meia-noite quando o buraco do retrato se abriu de repente. Rony se materializou ao tirar a capa da invisibilidade de Harry. Estivera na cabana de Hagrid ajudando a alimentar Norberto, agora comendo caixotes de ratos mortos. Ele me mordeu, disse ele, mostrando a mão que trazia enrolado em um lenço ensanguentado. Não vou conseguir segurar a pena de escrever durante uma semana. Vou lhe contar, aquele dragão é o bicho mais horrível que já conheci. Mas quem ouve Ruby falar pensa que ele é um coelhinho fofo. Quando o dragão me mordeu, ele ralhou comigo por tê-lo assustado, e quando saí, estava cantando uma canção de ninar. Ouviu-se uma batida na janela escura. É a Edwige, disse Harry, correndo para deixá-la entrar. Deve estar trazendo a resposta de Carlinhos. Os três juntaram as cabeças para ler o bilhete. Caro Rony, como vai? Obrigado pela carta. Terei prazer em cuidar do dragão norueguês, mas não será fácil mandá-lo para mim. Acho que o melhor será mandá-lo por alguns amigos que estão vindo me visitar na próxima semana. O problema é que eles não podem ser vistos carregando um dragão ilegal. Você poderia levar o dragão para a torre mais alta à meia-noite de sábado?
Eles podem se encontrar com você lá e levá-lo enquanto ainda está escuro. Mande-me uma resposta o mais breve possível. Afetuosamente, Carlinhos. Ai, tô falando. Aí a rinite coça o nariz, aí dá vontade de espirrar. Complicado, viu? Eles se entreolharam. Temos a capa da invisibilidade, disse Harry. Não deve ser muito difícil. Acho que a capa é bastante grande para cobrir dois de nós e o Norberto. O fato de os outros dois concordarem indicava como a semana fora ruim. Qualquer coisa para se livrarem de Norberto e de Malfoy. Mas houve um imprevisto. Na manhã seguinte, a mordida do dragão fizera a mão de Rony inchar, ficando 2 vezes o seu tamanho normal. Ele não sabia se era seguro procurar Madame Pomfrey. Será que ela reconheceria uma mordida de dragão? À tarde, porém, não houve mais jeito. O corte adquirira uma feia cor verde. Dava a impressão de que as presas de Norberto eram venenosas. Harry e Hermione correram para a ala do hospital no fim do dia e encontraram Rony acamado numa situação horrível. Não é só a minha mão, cochichou ele. Embora ela pareça que vai cair, Malfoy disse a Madame Pomfrey que queria pedir emprestado um livro meu, para poder vir dar uma boa gargalhada. Ficou ameaçando contar a ela o que realmente me mordera. Eu disse que foi um cachorro, mas acho que ela não está acreditando. Eu não devia ter batido nele no jogo de quadribol. É por isso que ele está agindo assim. Valeu aí, Tiaguito, pelo lurk. Harry e Hermione tentaram acalmar Rony. Tudo vai terminar à meia-noite de sábado, disse Hermione, mas isso não acalmou Rony nem um pouquinho. Pelo contrário, ele se sentou muito empertigado e desatou a suar. Meia-noite de sábado, disse com a voz rouca. Ah, não. Ah, não. Acabei de me lembrar. A carta de Carlinhos estava no livro que Malfoy levou. Ele vai saber que vamos nos livrar de Norberto. Harry e Hermione não tiveram nem chance de responder. Madame Pomfrey apareceu naquele instante e fez os dois saírem, dizendo que Rony precisava dormir. Agora é tarde demais para mudarmos de plano. Não temos mais tempo para mandar outra coruja a Carlinhos, e essa pode ser a nossa única oportunidade de nos livrarmos de Norberto. Teremos de arriscar. E temos a capa da invisibilidade. Malfoy não sabe disso. Eles encontraram Canino, o cão de caçar javalis, sentado do lado de fora da cabana com a cauda enfaixada. Quando foram contar a Hagrid, que abriu a janela para falar com eles, não vou deixar vocês entrarem. Norberto está passando uma fase difícil. Nada que eu não possa cuidar sozinho. Quando lhe contaram sobre a carta de Carlinhos, seus olhos se encheram de lágrimas, embora isso talvez fosse porque Norberto acabara de mordê-lo na perna. Ai, tudo bem, ele só mordeu minha bota. Está brincando, afinal, é um bebezinho. O bebê bateu com o rabo na parede, fazendo as janelas estremecerem. Harry e Hermione voltaram para o castelo achando que o sábado talvez não chegasse bastante rápido. Eles teriam sentido pena de Hagrid quando chegou a hora de dizer adeus a Norberto, se não estivessem tão preocupados com o que tinham de fazer. Era uma noite muito escura e anuviada, e se atrasaram um pouco para chegar à cabana de Hagrid, porque precisaram esperar Pirraça desimpedir o caminho para o saguão de entrada, onde estivera jogando tênis contra a parede. Hagrid aprontara Norberto embalando-o num grande caixote. Pus muitos ratos e um pouco de conhaque para a viagem, disse Hagrid com a voz abafada, e embalei junto o ursinho de pelúcia para o caso de ele se sentir solitário. De dentro do caixote vinha um ruído de pano rasgado que pareceu a Harry ser o dragão arrancando a cabeça do ursinho. Até a vista, Norberto, soluçou Hagrid quando Harry e Hermione cobriram o caixote com a capa da invisibilidade e entraram debaixo dela. Mamãe nunca vai esquecer você. Como foi que conseguiram levar o caixote de volta ao castelo, eles nunca souberam. Aproximava-se a meia-noite e eles subiram com Norberto pela escadaria do saguão pela escadaria do saguão de entrada e pelos corredores escuros. Mais uma escada, mais outra, nem mesmo um dos atalhos de Harry facilitou muito o transporte. Estamos quase lá, Harry ofegou quando chegaram ao corredor sob a torre mais alta. Então, um movimento brusco à frente deles quase fez com que deixassem cair o caixote, esquecendo que já estavam invisíveis. Encolheram-se nas sombras, espiando os contornos escuros de duas pessoas que se debatiam a uns 3 metros. Uma lâmpada se acendeu. A professora Minerva, num hobby de lã escocesa e rede no cabelo, segurava Malfoy pela orelha. Está detido, gritou, e são 20 pontos a menos para Sonserina, perambulando no meio da noite. Como você se atreve? A senhora não compreende, professora. Harry Potter está vindo aí. Vem trazendo um dragão. Que absurdo! Como você se atreve a contar tais mentiras? Vamos, vou conversar com o professor Snape sobre você, Malfoy.
A íngreme escadaria em espiral até o alto da torre pareceu a coisa mais fácil do mundo depois disto. Somente quando saíram para o ar frio da noite foi que se livraram da capa da invisibilidade, felizes de poderem respirar direito outra vez. Hermione dançou uma espécie de giga escocesa. Malfoy vai ficar detido. Eu seria capaz de cantar. Não cante, aconselhou Harry. Rindo de Malfoy, eles esperaram enquanto Norberto se debatia dentro do caixote. Passados uns 10 minutos, 4 vassouras surgiram na escuridão, mergulhando em direção à torre. Os amigos de Carlinho formavam um grupo animado. Mostraram a Harry e a Hermione os arreios que tinham trazido de modo a poder suspender Norberto entre eles. Todos ajudaram a prender Norberto muito bem nos arreios, e então Harry e Hermione apertaram as mãos de todos e lhes agradeceram muito. Finalmente, Norberto está indo. Indo e finalmente se foi. Eles desceram a escada espiral sem fazer barulho, os corações leves como as mãos, agora que Norberto fora tirado delas. Nada de dragão, Malfoy detido. O que poderia estragar essa felicidade? A resposta à sua pergunta estava esperando ao pé da escada. Quando chegaram ao corredor, a cara de Filch assombrou-os, emergindo da escuridão. Ora, 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 sussurrou, estamos encrencados. Tinham deixado a capa da invisibilidade no alto da torre. Putz, mano, eles são muito burros também, né? Esqueci a capa da invisibilidade lá em cima. Bom, pessoal, esse foi o fim do capítulo 14. Lemos o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 hoje. Então amanhã a gente lê mais um pouquinho e talvez amanhã chegue até no fim do livro, porque falta pouco para acabar. Eu quero agradecer mais uma vez ao follow da Gabizinha, que me seguiu hoje. E agradecer a todos vocês que vieram aqui, compareceram na live, viram meus cachinhos bonitinhos. E é isso, pessoal. Um beijo e até amanhã.